Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vascão. Então, você que está chegando aqui no canal pela primeira vez, se inscreva, a sua inscrição é muito importante, estamos quase batendo aí 188 mil vascaínos aqui no canal, vamos buscar 190 para depois a gente buscar esses 200 mil inscritos, hein? Então eu conto com a sua moral se inscrevendo e conto também com o seu like, que é muito importante, porque ajuda aqui no engajamento do vídeo, para o vídeo ser divulgado para mais vascaínos. Enfim, aquela moralzinha, hein? Like e se inscreva. Bom, vamos falar muito aqui da partida contra o Trem. Finalmente o Vasco volta a jogar, né? Parece que tem aí mais de um mês que não tem jogo do Vasco. O Vasco volta a campo hoje contra o Trem do Amapá, favoritaço, né? A torcida tá esperando aí uma vitória tranquila e até mesmo uma goleada do Vasco, a gente vai falar sobre isso. Vamos falar sobre Andrei Santos, vamos falar sobre Thiago Rodrigues, sobre Lelê, enfim, novidades importantes aqui nesse vídeo. O vídeo começa depois da vinheta e a vinheta rodou agora. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo e começo falando aqui da Mais Ágil. O carnaval acabou e se você gastou demais e está precisando aí de uma graninha extra, consulte a Mais Ágil, que se você tiver uma graninha para resgatar lá do seu FGTS, a Mais Ágil adianta o saque do seu FGTS para você. Eles fazem todo o processo burocrático de forma rápida e de forma ágil. O link está aqui na descrição desse vídeo, você clica, vai ser direcionado ao WhatsApp e lá você vai ser muito bem atendido pela equipe da Mais Ágil. Bom, vamos começar esse vídeo aqui falando de Andrei Santos, né? Tá dando aí uma novela danada essa situação do Andrei, que parecia que já estava tudo acertadinho com o Palmeiras, que seria apresentado em breve, mas tá tendo aí uma novela, né? Acho que a palavra é essa, uma novela. O Chelsea notificou o Vasco sobre a situação do Andrei, né? Porque tinha isso em contrato. Caso o jogador fosse retornar ao Brasil, o Vasco seria notificado para saber se teria interesse no jogador. E o Vasco tá fazendo a parte dele. Falou, olha, eu quero. Como é que tá esse negócio aí? Eu quero saber também. Eu tenho interesse em contar com o jogador. E o Paulo Brax segue negociando com o Chelsea essa situação do Andrei Santos. Eu diria que nesse momento ainda é muito difícil que o Andrei venha para o Vasco. A tendência é que ele realmente vá para o Palmeiras, porque o Palmeiras já está mais estruturado, o Palmeiras disputa com chance de vencer todas as competições de 2023, então é um caminho mais atrativo, né? A gente pode dizer. Porém, o Palmeiras coloca algumas exigências lá na situação do Andrei e o Vasco se mostra disposto a, olha, eu quero jogador. Manda para cá que eu quero jogador. Palmeiras, por exemplo, não quer liberar o jogador para o Mundial Sub-20. O Vasco já falou que aceita liberar. O Palmeiras quer uma garantia que o jogador fica pelo menos até agosto ou então até dezembro. O Vasco se colocou à disposição de, deixa o jogador aqui, quando vocês precisarem, é só chamar que a gente devolve. Então, assim, o Vasco aceitou todas as condições do Chelsea. E o Palmeiras coloca ali, né, algumas barreiras nessa situação. Mas o favorito ainda é o Palmeiras. Porém, o Vasco está firme aí nessa negociação com o desejo de não reforçar um rival direto aqui no futebol brasileiro, né? Não vê o Andrei em outro clube brasileiro. O Vasco está tentando ali, de todas as formas, repatriar o jogador, mas como eu disse aqui, não é uma situação fácil, né? O staff do Andrei está querendo que o jogador vá para o Palmeiras, até o próprio Chelsea talvez, né? Quer que o jogador vá para lá. Enfim, o Vasco corre por fora aí nessa situação e a gente vai acompanhar de perto, tendo mais novidades, é claro, que a gente traz aqui no canal Machão da Gama. Bom, mudando o assunto aqui agora, vamos falar do atacante Lelê. Esse sim, muito próximo de fechar com o Vasco da Gama, deve se apresentar ao Vasco ao final do campeonato estadual, né? O Volta Redonda ainda disputa o campeonato carioca, o Lelê é o artilheiro, quando terminar o Cariocão, o Lelê deve pintar aí em São Januário. Ontem, o jogador atuou pelo Volta Redonda na Copa do Brasil, o que causa um problema, né, ao Vasco, porque o Lelê vindo para o Vasco, ele não vai poder jogar pelo Vasco na Copa do Brasil por já ter atuado pelo Volta Redonda. É uma situação muito complexa, né? Porque o Vasco até pediu para o Volta Redonda não escalar o jogador, mas como que o Volta Redonda não ia escalar o seu principal jogador, né? Para a partida decisiva de Copa do Brasil? E ele foi decisivo. O Volta Redonda estava perdendo por 1-0, ele fez o gol de empate
e depois Volta Redonda virou o jogo para 3-1. E a situação do Lelê nesse momento é a seguinte: o Vasco concordou em pagar 500 mil pelo empréstimo do jogador e o Vasco quer colocar uma cláusula ali no contrato, onde o Vasco pode comprar o jogador por 5 milhões de reais, por 70% dos direitos econômicos, caso ele atinja ali algumas metas. O Profut ainda não aceitou 100% essa cláusula, mas a tendência é que aceite, e após o campeonato estadual, o Lelê deve pintar aí no Gigante da Colina. Atacante que é artilheiro aí do Campeonato Carioca pelo Volta Redonda, e é uma aposta, né, que o Vasco está fazendo para essa temporada de 2023. Bom, vamos falar agora aqui de jogador que está saindo. O assunto é Thiago Rodrigues. Ontem eu trouxe até no vídeo aqui que o destino de Thiago Rodrigues é o Vitória da Bahia. Ele foi até liberado dos treinos, né, para resolver as últimas pendências para ser anunciado como reforço do time baiano que vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. Até disse no vídeo anterior que acho um bom reforço pro Vitória. Acho que o Thiago Rodrigues numa Série B ele pode entregar, assim como entregou ano passado jogando no Vasco, né? Ajudou muito o Vasco a conquistar pontos. É claro que também teve as suas falhas, mas no final o saldo foi positivo. Então, o Thiago Rodrigues está bem encaminhado aí para ser anunciado como reforço do Vitória da Bahia. E uma situação aqui sobre o contrato, né? Ele tem contrato com o Vasco até dezembro de 2023, teve aquela renovação automática. A gente achou que seria um empréstimo, né? Ia ser emprestado ao Vitória até o final do contrato, mas não. A informação do Vene Casagrande é que o atleta tem contrato com o Vasco até dezembro, mas vai rescindir com o Cruz Maltino e vai assinar de forma definitiva com o Vitória da Bahia. Então, essa é a situação de Thiago Rodrigues, que será goleiro do Vitória na temporada de 2023. Bom, e agora vamos falar aqui de Vasco e Trem do Amapá. Copa do Brasil, né? O Vasco faz hoje a sua estreia na Copa do Brasil de 2023. A partida será às 9h30 da noite, lá em Brasília, no estádio Mané Garrincha. E se você quiser fazer uma fezinha nessa partida do Vasco hoje, 1xBet. O link está aqui no comentário fixado e se você utilizar o nosso código promocional, você ganha 100% de bônus no seu primeiro depósito. É um brinde aí da 1xBet para quem é inscrito do canal Machão da Gama, 100% de bônus no seu primeiro depósito. 1xBet, parceiro aqui do canal. A partida terá transmissão exclusiva do Sport TV e do Premier Futebol Clube. Trem do Amapá, que é o mandante, contra o Vasco da Gama, o Trem que vem numa fase aí horrorosa, né? Não ganha um jogo desde junho do ano passado. Então, o Vasco é favoritaço, apesar da presidente do Trem do Amapá ter prometido ali um bicho de 300 mil reais caso o time elimine o Vasco. Mas, de toda forma, é muito difícil imaginar. Seria uma zebra, assim, uma das maiores zebras da história do Vasco, o Vasco ser eliminado hoje contra a fraquíssima equipe do Trem do Amapá. E vamos começar falando aqui da equipe do Amapá, né? O Trem não tem desfalques para o jogo de hoje contra o Vasco e a provável escalação da equipe é a seguinte: Redson no gol, Rafael Santana, Igor João, João Carlos Souza e Zé Lucas, Fábio Macujá, Caíca, Valker, Neto Tcholinha e Aldair. Neto Tcholinha na frente, meu amigo, ó, isso é a cara da complicação, é levar um gol de Neto Tcholinha, meu Deus do céu. Enfim, coisas que só acontecem com o Vasco, né? Mas hoje não vai ter gol, não. O Vasco hoje não leva gol. Vamos que vamos. E o Vasco, né? Como que vem para essa partida de hoje? O Vasco que alguns jogadores não viajaram, né? Como o Figueiredo, como o Orediano, o Robson Bambu, ficaram no Rio de Janeiro ali cuidando da parte física, mas o Vasco terá o retorno do volante Jair. Ele não atuou nos clássicos contra o Fluminense e Botafogo e o Barbieri ganha aí esse excelente reforço, né? Para o meio de campo. Com isso, a provável escalação do Vasco hoje é Léo Jardim no gol, Puma Rodrigues, Miranda, Léo Pelé e Lucas Piton, Rodrigo, Jair e Galarza, Gabriel Peck, Alex Teixeira e Pedro Raul. Esse deve ser o time do Vasco. Tem a dúvida ainda no gol ali, Ivan ou Léo Jardim, mas a tendência é que o Léo Jardim comece jogando, apesar que eu queria ver um pouquinho mais do Ivan, né? O Ivan foi contratado e quando o Léo Jardim chegou não jogou mais. Acho que essa transição não foi feita de uma forma muito bacana. Eu queria ver o Ivan jogando um pouquinho mais. Enfim, quero o seu palpite aqui nos comentários, eu vou deixar o meu também. Hoje é Vasco 4-0 no Trem do Amapá. Deixa o seu palpite aí também que é importante. Vou ficando por aqui. Saudações vascaínas, até a próxima.